Paz, irmãos. Hoje vamos falar sobre doação de órgãos. E para falar sobre este assunto de maneira simples, encontramos no livro que está aí na tua tela, a capa do livro, Cristianismo Descomplicado, do Reverendo Augusto Nicodemos. Observe que ele diz que podemos extrair deste livro questões difíceis da vida cristã de um jeito fácil de entender. E um dos temas que tem aí neste livro é justamente falando sobre doação de órgãos. Lembrando que no próximo mês, o mês de setembro, é realizada em todo o Brasil a campanha de conscientização para a doação de órgãos. Apesar de o país ter o maior índice de aprovação do mundo, a doação de órgãos a ser considerado referência mundial de transplante, o número de doações efetivas ainda é baixo em relação ao número de pessoas que aguardam, que estão esperando lá na lista. E por que será que este número é baixo? Por que é baixo o número de doações? Isso se dá por causa da recusa, né, das famílias de autorizar a doação ou pela falta de conhecimento do desejo da pessoa que faleceu e não sabe se ela queria ou não doar os seus órgãos, os familiares acabam não doando. Ou ainda por desconhecimento e dúvida sobre o assunto, que engloba também questões religiosas. Então, a doação de órgãos, como o rim, parte do fígado e da medula óssea, pode ser feita em vida ainda, né? E já em outros casos, como o coração, o pulmão, o pâncreas, dentre outros órgãos, só é feita a doação em situação de morte encefálica, quando a pessoa ela tem um traumatismo craniano. Ou também quando a família do falecido autoriza a retirada dos órgãos. E nós, cristãos? E você, irmão? Né? O que você pensa a respeito disso? O que você pensa a respeito de doar os seus órgãos? O que você pensaria a respeito disso? Você doaria algum órgão seu? O que você pensa a respeito de receber um órgão? Você receberia se tivesse precisando de um órgão? Outra pergunta a se fazer é pecado receber órgão? É pecado doar o órgão? Um exemplo, você tem um amigo e o seu amigo ele está doente, você tem um órgão que ele servirá nele e ele está muito mal. É questão de vida ou morte. Você doaria o seu órgão para salvar o seu amigo? Outro exemplo, você tem um filho seu que necessita de um órgão e só você tem esse órgão e você precisaria doar para o seu filho. Você doaria esse órgão para o seu filho? E se for pecado, mesmo assim você doaria? O que vamos ver agora no livro uma resposta que o reverendo Augusto Nicodemos dá a respeito de doação de órgão, ele extrai da Bíblia este assunto. Então, vamos ver, reparem aí o que diz na Bíblia. Reparem o que diz na Bíblia. O Novo Testamento ele foi escrito aproximadamente há 2000 anos. Então, na época, os escritores eles não tinham aquela a noção de que futuramente os órgãos seriam doados.
Então, naquela época, não falava de doações de órgão. Então, a gente sabe que a medicina, né, evoluiu e hoje vemos que a doação de órgãos se tornou uma realidade. É, é uma discussão interessante até no meio cristão. Então, o Nicodemos ele fala no livro que na Bíblia não encontramos nenhuma preocupação por parte dos escritores em oferecer orientação sobre o assunto. Até porque eles não tinham conhecimento de que os órgãos futuramente seriam doados. E a medicina ela evoluiu bastante. Então, como que nós faremos para responder essa questão? Nós precisamos entender que a Bíblia não oferece nenhuma resposta objetiva sobre a doação de órgãos de pessoas que morreram para outras pessoas que estão precisando de órgãos úteis e sadios. O que precisamos entender aqui é os princípios gerais da Bíblia. Os princípios gerais da Bíblia para os cuidados devidos com o nosso corpo. Os cuidados que temos que ter com o nosso corpo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber que a Bíblia repudia, ou seja, ela não aceita a dicotomia. Então, o que seria dicotomia aqui neste caso, neste assunto, né? Dicotomia neste caso seria a divisão, a separação, né, entre o espírito e o corpo, como se fosse duas realidades separadas. Reparem que a Bíblia ela fala do homem como um ser integral, né? Então o corpo ele foi criado por Deus, mas o corpo não é visto como um empecilho para o crescimento espiritual. Então o corpo ele é compreendido pelo cristianismo como templo do Espírito Santo de Deus, o corpo onde Deus habita. E isso está escrito na Bíblia. Acompanha comigo, se você tiver com a sua Bíblia aí, mas vai estar escrito aqui na tela, 1 Coríntios, capítulo 6, vamos fazer a leitura dos versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Versículo 19 diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Reparem, Paulo diz que Cristo comprou o nosso corpo por meio de seu sangue na cruz do Calvário. Então a Bíblia diz que o corpo terá um propósito glorioso, pois haverá de ser ressuscitado. E com esse corpo ressuscitado, viveremos no novo céu e na nova terra. Então, portanto, nós cristãos temos uma visão elevada do corpo. E quando entendemos os princípios gerais da Bíblia, quando percebemos sobre os princípios gerais da Bíblia, entender que precisamos cuidar do nosso corpo. Agora veja, a Bíblia não tem nenhuma visão mística do corpo. Mística, sim, no sentido de pensarmos que o corpo está ligado à alma, que o corpo, as pessoas falam, nossa, o corpo está ligado à alma, o corpo não se separa da alma, que o corpo não poderia viver uma sem a outra. Então a Escritura nos vê como uma unidade. A Escritura ela vê nós como uma unidade.
Então, só que ela vê como unidade e o corpo como alvo de redenção. Alvo de redenção que Cristo veio executar. Redenção no sentido de libertação, redenção no sentido de reparo, redenção no sentido de resgate, o resgate, o resgatar do pecado, tirar o homem do cativeiro. Então, o que precisamos saber é que o que acontece com o corpo nem sempre acontecerá com a alma. Porque quando morremos, o corpo ele se separa da alma. Ele diz que o corpo não é indissolúvel. Nicodemos ele fala no livro, o corpo não é dissolúvel, o corpo se dissolve da alma quando morremos. Então, portanto, olha o que acontece. O que acontece com os órgãos do corpo não afetará a alma. A morte, ela separa a parte corpórea da parte espiritual do ser humano e essas partes seguirão caminhos independentes, sem qualquer relação com o outro. A partir dessa perspectiva, se nós formos analisarmos que o corpo, a parte corpórea se separa da alma quando morremos, então a partir dessa perspectiva, doar, receber o coração, o pulmão, o rim, ou seja, qualquer que for o órgão, não implicará em nenhuma consequência espiritual para o doador ou também para o recebedor. Então, do ponto de vista bíblico, não há implicações em receber e doar o órgão. Tem pessoas que acham que faltando alguma parte do corpo, né, vai implicar na sua ressurreição. Então, porém, do ponto de vista bíblico, isso não terá nenhum problema se quando seremos ressuscitados e o nosso corpo glorificado. Então, Deus, ele do nada, Deus ele criou tudo que existe e sabemos que Deus ele tem poder suficiente para elaborar um corpo glorioso e completo na ressurreição. O próprio Salvador, ele se deu na cruz por nós. Ele ofereceu o seu corpo para ser castigado por cada um de nós. Considerando também o princípio do amor ao próximo. Então, agora, veja, você falando isso, você já está pronto para responder sobre se você pode ou não doar um órgão. Agora, você sabe se pode ou não pode. Agora, peca quem doa? Então a resposta é assim: quem doa, quem não peca quem doar, como também não peca quem deixar de doar. Ok? A consciência, no caso aqui, vai ser de cada um. A consciência de cada um. Você vai fazer a sua escolha. Ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima.